Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações da Petrobras. A ação pode subir até 300%, isso mesmo que vocês ouviram, tá? E ainda por cima de bandeja pagar grandes dividendos para os investidores. Mas nesse vídeo não vamos somente falar de Petrobras, vamos falar também sobre esse mega dividendo do Itaú, tá? Que o banco teve a Datacom ontem e, consequentemente, a ação veio a corrigir hoje na bolsa, abrindo mais janela de oportunidade e um novo aporte que eu fiz aqui na carteira do canal. E também vamos falar sobre Banco do Brasil, pessoal, que voltou para essas regiões aí de R$ 21. Será que agora é uma grande oportunidade comprar Banco do Brasil, principalmente mirando agora a queda na taxa Selic já para o próximo ano, no caso 2026. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com as ações da Petrobras. Petrobras hoje que integra a carteira do canal. Perceba que 7% do meu patrimônio está nas ações da empresa, o que representa 13 mil, quase 14 mil reais investidos em ações da Petrobras, tá? Pessoal, a Petrobras eu acredito que sim, tem um grande catalisador de crescimento para os próximos anos, o que pode trazer tanto um potencial de valorização na ação, como também grandes pagamentos de proventos, tá? Pegando aqui, ó, um indicador muito simples que a gente usa para analisar ações cíclicas na bolsa, hoje Petrobras negocia com EV sobre EBITDA, tá? Que pega ali o valor de firma da empresa, que nada mais é do que o valor de mercado, somada à dívida líquida da empresa. E você faz uma divisão pela geração de caixa dos últimos 12 meses. Perceba que hoje Petrobras está com EV sobre EBITDA de 4 vezes. A média dela é ser negociada em 8 vezes EBITDA, tá? Consequentemente, pessoal, se o mercado fizer um re-rating, ou seja, pagar a média de Petrobras nos últimos anos, a gente teria pelo menos ali um EV sobre EBITDA, já descontando a dívida líquida, na faixa de 8, que daria um valor de mercado de 1,2 trilhão de reais. Que se eu dividir agora, no caso aqui, né, por Petro, tendo um valor de mercado na faixa de 420 bilhões, temos um potencial de alta de 203%. Petrobras poderia subir 2 vezes na cotação e, consequentemente, se ela continuar com essa política expressiva de dividendos com uma dívida líquida controlada, pagar um volume de dividendo bem acima da média. E há perspectivas de, nos próximos anos, ela pagar pelo menos ali 40% de dividend yield. Então, por isso que eu acho que Petro hoje, olhando para o setor cíclico da bolsa, é uma das grandes oportunidades que a gente tem para médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Agora falando do Banco Itaú, pessoal, que hoje desabou na bolsa, tá? Tá falando em R$38, mas quando a gente pega a ação de ITUB3, a gente percebe que a ação hoje está custando aí aproximadamente R$ 35,79. Só que aconteceu por conta do desconto do dividendo, tá? Então, não se preocupe, porque foi pelo desconto que do anúncio que o Itaú fez aí, dividendos extraordinários que ele ia fazer em fevereiro, porém ele antecipou para os seus investidores, tá? E a gente percebe o seguinte, eu aproveitei aí a queda de Itaú hoje para fazer um novo aporte aqui na empresa. Perceba que eu comprei mais 56 ações de Itaú a um preço médio de R$ 35,78. Eu acredito, pessoal, que o Itaú ele continua muito barato, tá? Mesmo com essa alta nas ações, quando a gente joga aqui numa lupa de um ano, a ação sobe mais de 40%, o Itaú, pessoal, vale 400 bi na bolsa. E já com o arrefecimento da taxa Selic para o próximo ano, o lucro dos bancos tende a aumentar. O Itaú pode ser beneficiado, porque o Itaú, pessoal, ele ganha por qualidade da carteira, ou seja, o spread pode aumentar, fazendo com que
o Itaú tenha uma margem mais elevada e, consequentemente, o lucro líquido cresça a uma taxa interessante, até mesmo acima da inflação. Se para o ano que vem o lucro do Itaú saltar uns 8%, supondo uma queda aproximada de apenas 1 ponto percentual na taxa Selic, perceba que eu estou sendo bem aqui pessimista, tá? Sendo que, na verdade, quando a gente tem uma queda na Selic, o lucro dos bancos tende a crescer a uma velocidade bem mais elevada. O Itaú, em particular, para cada uma baixa de 1% na Selic, o lucro do banco aumenta 8%. Então, se eu pegar aqui, ó, 8% a mais, o Itaú no próximo ano poderia ter um lucro de 52 bilhões arredondando, que hoje o banco cotado por 400 bi de valor de mercado, isso nos dá, pessoal, 7,6 vezes lucro. Então, para mim, o Itaú estaria bem barato, já que a média do Itaú é ser negociada em 13, o que daria um potencial de valorização de 71% na cotação, apenas para o Itaú negociar na sua média histórica. Fora que se o banco continuar contemplando um dividendo de 65% de payout, para o próximo ano ele pode pagar 8,5% de yield, somado ao extraordinário que ele paga de maneira anual, poderíamos encerrar o ano que vem com 12,5% de yield, basicamente igual a este ano em que ele anunciou extraordinário, somados com seus dividendos operacionais. Então eu olho para Itaú nessa mira, tanto dividendos como alta, por isso que ele é a segunda maior posição da carteira e eu pretendo com que ele se aproxime sim do Banco do Brasil em termos percentuais, pelo menos fique ali uns 35 a 36% da carteira total. E com os dividendos que forem pingantes do próprio banco, tá? E consequentemente outras ações aqui da carteira e mais aportes do bolso, eu pretendo fazer o Itaú crescer abruptamente aqui na carteira do canal. Agora, tratando-se de Banco do Brasil, pessoal, que segue sofrendo com a crise de inadimplência no agronegócio, tá? Mas que eu acredito que é uma janela muito boa de oportunidade. Se o Itaú vai ser beneficiado com uma queda na Selic, a gente nem fala de Banco do Brasil, tá? Porque a diferença, pessoal, do Banco do Brasil para o Itaú é que o Banco do Brasil, ele é muito mais exposto ao agronegócio, né? E o agro, ele acaba sendo muito sensível aos cenários macroeconômicos aqui no Brasil. Resumindo para vocês, quando há um arrefecimento na taxa Selic, para cada 1% que a taxa Selic cai, 1% para ser mais exato, o lucro do Banco do Brasil cresce a uma taxa de 13%, mais do que o Itaú. Pablo, por que mais que o Itaú? Porque ele é mais sensível. A carteira de crédito do Banco do Brasil, além de ser agro, é para pessoas de tecnicamente mais baixa renda. Então, ele ganha por volume. O Banco do Brasil, ele ganha por volume e o Itaú, ele ganha por spread. Acaba sendo totalmente diferente a dinâmica quando a taxa Selic acaba sendo reduzida, tá? Então o Banco do Brasil, ele tem um crescimento explosivo justamente pela melhora do agro, uma Selic em queda, faz com que o agro já tenha um alívio, as provisões tendam a ser aliviadas e, consequentemente, sendo bem aqui conservador, supondo que para o próximo ano, tá? O lucro do Banco do Brasil vai se recuperar em apenas 13%, eu acredito em mais do que isso, tá? Porque a Selic vai cair mais, pessoal. Enquanto o Itaú pode ter um lucro 20% maior, o Banco do Brasil pode ter 30% maior de lucro. Então, hoje, esse ano, o lucro do banco tá em 20 bilhões, tá? Sendo aqui uma média bem conservadora. Se para o próximo ano o Banco do Brasil recuperar 36% do lucro, já sendo aliviado com uma queda da Selic, uma recuperação parcial no agronegócio, a gente teria um lucro de 27 bilhões. Fazendo com que o Banco do Brasil não voltasse a ser lá essas grandes coisas, porque, pessoal, o ROI médio do Banco do Brasil fica de 15% a 16% ao ano. Se eu pegar aqui, ó, este lucro projetivo de 27 bilhões e dividir pelo patrimônio líquido no próximo ano, que tende a aumentar deste patrimônio líquido que a gente está olhando em tela, a gente teria um ROI de 13%. Então perceba que eu estou sendo até conservador, tá? Quem sabe o Banco do Brasil não cresça ainda mais o lucro, porque a gente não sabe para quanto a Selic vai. A previsão do Banco Central é para o próximo ano a Selic para 12%, mas se baixar mais do que isso, o Banco do Brasil pode ter um crescimento ainda maior. E neste patamar de preço, você poderia, claro, em ações cíclicas como o Banco do Brasil, a gente gosta que o PL se estique pontualmente, tá? Portanto, você também pode olhar pela outra lupa, se você está olhando pelo longo prazo. Se eu colocar aqui, ó, valor de mercado atual do Banco do Brasil e dividir por um lucro projetivo para o próximo ano de 27 bilhões, já tendo em crença essa recuperação, o banco estaria por um PL de 4,5 vezes, estaria muito barato, já que a média de Banco do Brasil é negociar em 7, 8 vezes no mercado de alta. Então isso traria um potencial para Banco do Brasil quase de 100% de alta, mais do que o Itaú, apenas para ele ser negociado em sua média histórica. Outro indicador que reflete como que o Banco do Brasil está depreciado é esse PVP, preço sobre valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil voltar a ser negociado pela média histórica, as ações do banco precisariam subir 47% na cotação. Por isso que eu bato na tecla, pessoal.
acho que o Banco do Brasil está muito descontado e pode, nesses preços atuais sim, trazer um potencial de rentabilidade mais elevado que o Itaú. Portanto, você vai precisar ter mais estômago. Até por isso que eu tenho mais Banco do Brasil na carteira. Nos preços certos, pessoal, acredito que nessa região de 20 a 25 reais, o Banco do Brasil ele é totalmente aportável. Porém, a gente tem que focar para não pagar caro. Se a ação acabar subindo muito, eu deixo ela lá quietinha e não compro. Por quê? Porque é um banco cíclico. Precisamos pegar nos momentos certos. E em janelas específicas, ele dá mais retorno sim do que o Itaú, tá? Então assim, por isso que eu prefiro ter uma concentração mais elevada em Banco do Brasil, vislumbrando esse potencial de upside e rentabilidade mais elevado. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu achei esse seu vídeo massa demais. Só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia e traga um potencial de rentabilidade interessante? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras, Itaú e Banco do Brasil. Em particular, tenho as três na carteira e sigo comprando ferozmente, porque acredito que no longo prazo vão ser sim decisões bastante assertivas, tá? Então, tanto as três podem me gerar uma rentabilidade interessante e, mais uma vez, lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!